Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 1. Eu sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai estudar, nessa aula, o axioma das paralelas. Tá? O... Então, o objetivo dessa aula, né, é estudar uma versão lá do quinto postulado de Euclides, tá? E algumas consequências desse postulado, tá? Basicamente, na aula de hoje, a gente vai ver o seguinte problema. Então, como nesse desenho aqui, pegue duas retas R e S, tá? No desenho que elas são paralelas, mas não precisam ser, tá? Pegue elas de forma que elas não sejam paralelas, também serve. Já dizer que uma terceira reta T é transversal, tá? A essas duas, se essa T intersecta R e S em dois pontos distintos, tá? Então, para começar, se eu tenho duas retas assim, ó, R e S, essa reta T aqui não é uma transversal, tá? Porque intersecta R e S no mesmo ponto, tá? Por isso que eu estou falando intersecta em pontos distintos. O que vai acontecer, a gente vai ver hoje, é o seguinte caso. Quando essas duas retas forem paralelas, tá? Tipo esse desenho aqui, ó. A gente vai analisar alguns ângulos. São 8 ângulos que eles vão formar, tá? Esse ângulo azul, verde, esse rosa, esse roxo. Aí aqui, ó, vão formar mais 8 ângulos também, né? Esse marrom, o laranjado, o cinza e esse preto aqui, tá? É... Só arrumar aqui que não tá. Essas retas não estão certinho, paralelas, né? Aí, agora sim. Então, ó, tem uma relação muito importante, muito forte entre esses 8 ângulos e as retas, né? Quando essas duas retas são paralelas, né? Onde esses 8 ângulos são formados por uma transversal, tá? O que acontece? Se você olhar esse desenho, esse ângulo verde é congruente ao ângulo preto, esse ângulo rosa é congruente a esse ângulo marrom, esse ângulo azul é congruente ao ângulo cinza e o ângulo roxo é congruente ao ângulo laranjado, tá? Então nós temos 4 pares de ângulos congruentes, tá? De mesma medida, né? E se eu, deixa eu colocar o ponto B ali também, movimentar essa reta, tá? Esse ponto A aqui, ó, se eu movimentar ele, continuam valendo as congruências, tá? Se as retas ficarem... Mas para valer essas congruências, as retas têm que ser paralelas, tá? Certinho. Aí não tá tão certo. Tá? Então, ó, o ângulo verde, o ângulo preto são congruentes, o rosa e o roxo, o rosa e o marrom, o roxo e o laranjado, o azul e o cinza são congruentes, tá? Isso está acontecendo porque as retas são paralelas, tá? Então a gente vai ver o seguinte, que se duas retas são paralelas, são cortadas por uma transversal, então esses 8 ângulos vão fazer essas relações, tá? Os ângulos vão ser congruentes nessa ordem, tá? Então esses pares de ângulos nós vamos chamá-los de ângulos correspondentes, tá? Então esse ângulo verde e o ângulo preto aqui é um par de ângulos correspondentes. O ângulo azul e o ângulo cinza é um outro par de ângulos correspondentes e assim por diante. Então sempre que você tem duas retas e uma transversal, determina 4 pares de ângulos correspondentes. O que a gente vai ver é que quando as retas são paralelas, os pares de ângulos correspondentes serão congruentes, certo? E vai valer a recíproca também. Se você tem duas retas, aí quando você corta elas por uma transversal, forma pares de ângulos correspondentes congruentes, então as retas serão é, paralelas, ok? Também existem outros pares de ângulos congruentes aqui, né? Como o rosa e o cinza, o roxo e o preto, tá?
E só está acontecendo isso aqui também porque as retas são paralelas, tá? Então esses dois pares aqui a gente vai chamá-los de ângulos alternos internos, tá? Por quê? Porque isso também vão satisfazer essa propriedade. Se eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, se as retas são paralelas, os pares de ângulos alternos internos são congruentes, tá? Então o rosa e o cinza são congruentes, o roxo e esse preto são congruentes. E vai valer também a recíproca. Se você tem duas retas RS que são cortadas por uma transversal T, de modo que os pares de ângulos alternos internos são congruentes, as retas RS serão paralelas, tá? Então tudo que a gente vai fazer hoje basicamente vai girar em torno desses resultados, tá? Então vamos lá então. Então o que é o axioma das paralelas, né? Na última aula, nós vimos aquele corolário que fala que se eu tenho uma reta, né? E um ponto fora dessa reta, a gente consegue uma reta S que é paralela à reta R, ok? O que a gente vai chamar de axioma das paralelas é esse axioma aqui, ó, que nos diz que essa reta S é única, tá? Ou seja, dada uma reta R e um ponto P fora da reta R, existe uma única reta S que contém P, né, e que é paralela a R. Então esse é o axioma das paralelas. Bom, o primeiro resultado que a gente consegue provar é o seguinte: se R é uma reta que é paralela a duas retas distintas S e T, então S e T são paralelas, tá? Então a hipótese desse resultado é o seguinte: então a hipótese é a seguinte: eu tenho uma reta R que é paralela a T e R que é paralela a uma reta S. A tese que a gente tem que provar, né, é que as retas R, S e T são paralelas também, tá? Isso é bem óbvio, né, se eu pensar intuitivamente, né? Tem uma reta R. Se S é paralela a R, então ela é paralela a R, né? Tem que fazer o desenho assim. Se tem uma terceira reta T diferente de S, que é paralela a R, então, obrigatoriamente, quando você olha só essas duas, elas têm que ser paralelas. É isso que a gente vai provar que acontece, tá? Então, suponha por absurdo que a tese é falsa, tá? Então, o que aconteceu é o seguinte. Se as retas ST não são paralelas, então elas são concorrentes, né? Então, existe um ponto P, né? Que ele é a interseção das retas ST. Então, o que vai acontecer é o seguinte: vou fazer um desenho. Você vai ter um ponto P ali, que é a interseção das duas retas, tá? Então, basicamente, o que você está falando aqui é o seguinte: que esse ponto não vai estar na reta R, porque, por exemplo, o ponto P está em S e S é paralela a R, né? Então, nenhum ponto de S está em R. Então, o que a gente construiu nesse caso são duas retas paralelas a R, né? S é paralela a R, T é paralela a R por hipótese, que contém um ponto P. Então, no final das contas, nós fizemos o quê? Traçamos pelo ponto P duas retas paralelas à reta S, que é um absurdo, né? Pois contradiz o axioma, né? O axioma nos garante que essa paralela a R é única, né? Passando por esse ponto P aqui, tá? Mas isso é um absurdo. Pois, nesse caso, as ST são duas retas
distintas, né? Por hipótese são distintas. Que contém o ponto P, ambas paralelas a R. Tá? Então, ST não serem paralelos é falso. Então as retas S e T têm que ser paralelas. Bom, pessoal, vai seguir então dessa proposição esse corolário aqui. Então esse corolário diz o seguinte: se R e S são duas retas paralelas, então R e S são paralelas por hipótese, suponha que T é uma reta que intercepta S. Então, obrigatoriamente, a gente vai concluir que T tem que interceptar a reta R também. Tá? Vamos provar isso. Vamos lá, bem tranquilo, né? Então, nossa hipótese aqui. Bom, primeiro, R e S são paralelas, né? Também, ó. Se T intercepta S, então T intercepta R. Então, a gente tem que T intercepta S, né? Ou seja, eu vou escrever assim, ó, T interseção com S é diferente de vazio. Tá? Tem algum ponto da interseção. A tese, né, que a gente tem que provar, é que T intercepta a reta R, ou seja, que a interseção entre as retas T e R é diferente de vazio. Então, de novo, vamos supor para o absurdo que T não intercepta R. Como a gente está no plano, o que vai acontecer então é que essas retas serão paralelas, né? Logo, T e R são paralelas. Então a gente tem que R é paralela a S e R é paralela a T. Então, de R paralela a S e R paralela a T, segue pela proposição anterior, né? Porque olha as retas T e S, ambas são paralelas a uma terceira reta, R no caso. Então, pela proposição anterior, as retas S e T são paralelas. Então, S e T são paralelas, tá? O que é um absurdo, pois fere essa hipótese aqui, ó. A gente, por hipótese, T intercepta S. Não tem como T interceptar S ser paralelo a S ao mesmo tempo, né? O que é um absurdo, pois contradiz a hipótese. Portanto, a reta S, a reta T tem que interceptar a reta R, né? Isso aqui é verdadeiro, né? Portanto, a reta T intercepta a reta R também. E assim acaba a demonstração do corolário, tá? Ó, então basicamente esse corolário nos garante o seguinte: que se eu tenho uma reta T que intercepta uma reta R, tá? Então ela tem que interceptar qualquer outra reta que é paralela à reta R, tá? Ou seja, isso aqui tá errado, esse desenho, né? Se T é uma reta, isso aqui não pode acontecer, tá? Se T é uma reta
e as retas R e S são paralelas, então se T tem uma interseção com R, T obrigatoriamente tem uma interseção com S, certo? Eu vou explicar isso aqui brevemente. A gente consegue definir uma relação de equivalência, na demonstração não, no conjunto de todas as retas do plano, tá? Vou dar só a ideia da demonstração, tá? Vou mais falar do que escrever, tá? Então, ó, chama de R o conjunto de todas as retas, tá, que você tem no plano. Vamos definir a seguinte relação. Você vai pegar duas retas x e y. Você vai dizer que elas estão relacionadas. Quando elas são iguais ou elas são paralelas, tá? Então você vai no conjunto de todas as retas, tá? E vamos definir uma relação R. De que forma? Você vai falar que duas retas estão relacionadas, né? Se elas são iguais ou se uma é paralela à outra, tá? Então só a ideia da demonstração. Então para provar que essa relação R, ela é relação de equivalência, você tem que provar que ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Nesse caso, a gente precisa mostrar o que para provar que ela é reflexiva? A gente tem que mostrar que para qualquer reta x, tá? Você tem o seguinte, que toda reta x, deixa eu ver de outra forma. Tem que mostrar que x está relacionado com x para toda reta x. Então, pela definição da relação, quando é que isso aqui é verdadeiro? Se x é igual a x ou se x é paralelo a x. Como isso aqui é verdadeiro, as retas são... Toda reta está relacionada com ela mesma. Porque toda reta é igual a ela mesma, né? Lembra que aqui tem um ou, né? Então uma das duas tem que acontecer para isso aqui ser verdadeiro, tá? Agora, porque essa relação ela é simétrica? Então, o que a gente tem que mostrar? Tem que mostrar o seguinte, que se x está relacionado com y, né? Onde x e y são retas. Então, o y também está relacionado com x. Você tem que provar que isso aqui é verdadeiro para todas as retas para todas as retas x, y. Então pega duas retas quaisquer. Se x está relacionado com y, então y vai estar relacionado com x, tá? Isso aqui também é tranquilo de ver, por quê? Então, primeiro caso, quando que duas retas são relacionadas? Se elas são iguais ou paralelas. Então, se isso ocorre, então elas são x e y iguais ou paralelas. Se elas são iguais, isso aqui também é verdadeiro, né? Você pode trocar o y por x, fica x relacionado com x, então x relacionado com x, que é óbvio. Agora, se elas são diferentes, então x é paralelo a y, porque isso aqui é verdadeiro. Mas se você fala que uma reta x é paralela a uma reta y, você pode falar também que a reta y é paralela à reta x, então isso aqui também é verdadeiro, tá? Então qualquer um dos dois casos, as retas são... essa relação é verdadeira, tá? Essa simetria é válida, então. E a transitividade também, né? Porque a relação é transitiva. Então você tem que mostrar o seguinte, que se você tem três retas, x, y, z, tal que x relaciona com y e y relaciona com z, então o x está relacionado com o z. Você tem que provar que isso é verdadeiro para todas as retas x, y, z. Aí no nosso plano, tá? Então, ó, nesse caso, você assume que isso aqui é verdadeiro e isso aqui é verdadeiro também, né? Bom, mas quando que aquilo é verdadeiro? Quando as retas ali são iguais ou paralelas. Então, por exemplo,
primeiro caso, se x é igual a y, tá? Então aqui você pode trocar o y por x. Então você vai obter x relacionado com z, que é o que a gente precisa, né? O que a gente precisa é esse vermelho aqui, ó. Então vai dar certo. Agora, se o y for igual a z, então o x relacionado com y você pode trocar por x relacionado com z. Obtém o que a gente quer. Agora, se o x é igual a z, então esse vermelho aqui é óbvio, né? Porque x e z são iguais. Agora, tem um caso interessante aqui quando todo mundo é diferente. Aí vamos lá. Se x, y e z são três retas que você pegou distintas, né? Não repete. Então, se x está relacionado com y, é porque x é paralelo a y. Se y está relacionado com z, é porque y é paralelo a z. Aí pela proposição anterior, né? Que eu tenho, ó, y é uma reta que é paralela tanto a x quanto a y. Então você pode falar que as retas x e z são paralelas. Ou seja, isso aqui é verdadeiro. Tá? Então, se você fizer todos os detalhes, né, a gente consegue provar que então essa noção de retas serem paralelas ali ajuda a definir uma relação de equivalência no conjunto das retas, tá? Bom, como eu já expliquei lá antes, né, o que é uma transversal a duas retas? É uma reta, né, que intercepta as outras duas retas em dois pontos distintos, tá? Nesse corolário aqui, ó, por exemplo, quando a gente desenhou essa reta T, ó, ela é uma transversal às retas RS, tá? Só nesse corolário as retas RS são paralelas, né? Não necessariamente a gente precisa disso, tá? Basta uma transversal. Basta uma reta que intercepte ambas em dois pontos distintos, tá? Então, como eu falei nesse caso aqui, ó, as retas RS tem uma transversal T, tá? A T intersecta RS em dois pontos P e Q distintos, tá? Se eu pegar qualquer outra reta, por exemplo, suponha que esse R aqui, ó, é a interseção das retas RS. Se eu traçar uma T', uma reta que contém o ponto R, você não pode falar que T' é transversal, tá? Das retas RS. Porque transversal tem que intersectar duas retas em dois pontos diferentes, tá? Como acontece aqui para a reta T, tá? Para essa reta aqui. Bom, como eu expliquei lá no início da aula, né, que vai ser a parte mais importante que a gente vai ver hoje, né? Quando a gente tem uma transversal, né, T a duas retas RS, nós formamos 8 ângulos. Como nesse desenho aqui, tá? Ou nessa figura aqui. A gente vai dar nome para esses pares de ângulos porque com essa situação aqui, quando as retas forem paralelas, alguns ângulos ali serão congruentes, né? Terão a mesma medida. Então, aqui essa definição está dando nome para essas coisas, tá? Então pega uma reta T, ó, a reta azul aqui, que é transversal às retas RS, tá? E chama esses ângulos, 8 ângulos formados, dá nomes para eles, ó. O ângulo alfa, o ângulo beta, gama e delta. O ângulo alfa linha, beta linha, gama linha, delta linha, tá? Então, alguns pares desses ângulos recebem alguns nomes específicos, né? Então, quais são os alternos internos? É o par gama alfa linha. Então, esse ângulo laranjado e esse ângulo verde, a gente fala que eles são ângulos alternos internos. Também, o ângulo delta aqui, ó, e o ângulo beta linha é um outro par de ângulos alternos internos, tá? Por enquanto, não tô falando nada de medidas de serem congruentes ou não, tá? Só tô dando nome para eles. Agora, quais são os colaterais internos? Vamos lá, o alfa linha e o delta, né, o rosa e o verde. Esses dois ângulos formam um par de ângulos colaterais internos.
E o rosa e o azul aqui, ó, o gama e o betalinha é um outro par de ângulos colaterais internos. Tá? Também, aí os ângulos correspondentes são de mesma cor aqui, tá? Os dois ângulos azuis aqui, o beta e o betalinha é um par de ângulos correspondentes. Os dois ângulos verdes aqui é um par de ângulos correspondentes. Os dois ângulos rosa também é um par de ângulos correspondentes. E os dois ângulos laranjados é um par de ângulos correspondentes também, tá? Vamos botar na figura aqui. Então, o que a gente vai ver agora nesse teorema é o seguinte. Se eu tenho um par de ângulos alternos internos congruentes, tá? Então as retas são paralelas, ok? Então pega duas retas RS. Se você vai lá e, por exemplo, pega esse ângulo rosa aqui e esse ângulo cinza e vê que eles são congruentes, então você pode concluir que as retas RS são paralelas, tá? Isso para qualquer transversal que você fizer a essas retas. E também vale a recíproca. Se você tem as retas RS paralelas, então qualquer transversal que você formar, você tomar essas duas retas, os pares de ângulos alternos internos determinados para essa transversal serão congruentes. Os dois pares serão formados por ângulos congruentes, tá? Então, aqui, ó. Esse ângulo rosa e esse ângulo cinza é um par de ângulos alternos internos, são congruentes, tá? Também os ângulos rosa e preto, mesma coisa. Certo? Bom, gente, vamos demonstrar esse teorema então. Vamos lá. Então, esse teorema é um enunciado que a gente pode dividir em duas partes, né? A primeira parte é o seguinte: pega duas retas, tá? Digamos R e S. Cortadas para transversal, tá? Vamos fazer exemplo primeiro dessa forma. Eu quero falar o seguinte: se um par de ângulos alternos internos, por exemplo, esses dois aqui, são congruentes, então as retas RS são paralelas, ou seja, esse desenho está errado. Essa é a primeira parte. Aí a segunda parte é o que? Se as retas são paralelas, então para qualquer transversal T, esses pares de ângulos alternos internos serão congruentes, né? Certo? Então, primeiro, vamos supor que eu tenho duas retas RS cortadas por uma transversal T, de modo que um par de ângulos alternos internos sejam congruentes, tá? Essa é a hipótese. Então, vamos lá, sejam RS duas retas cortadas por uma transversal T nos pontos P e Q. Não, uma transversal T, né? De modo que um par na verdade, quando você põe que um par de ângulos alternos internos são congruentes, o outro par automaticamente será, tá? Eu já explico por quê. Um par de ângulos alternos internos é formado por ângulos congruentes. Então, assim, vou fazer o desenho errado de propósito, tá? Porque a gente tem, então, as retas RS, nós queremos que elas sejam paralelas, né? É o que vai acontecer, elas são paralelas. A gente vai provar por que esse desenho aqui ó, vai estar errado. Ou seja, por que elas não podem ser concorrentes. Então, chama de R essa interseção, tá? Vou pegar T uma transversal.
Aí eu vou chamar de P e Q essas interseções. Aí eu vou colocar mais dois pontos A e B aqui nesse desenho, só para me guiar na hora de fazer os ângulos, tá? Aí vamos supor que esse ângulo é congruente a esse, tá? Aí, né, que eu falei, por que automaticamente esse ângulo e esse ângulo são congruentes? É porque se você olhar esse ângulo todo aqui, ó, esse aqui é um ângulo raso, esse aqui é um ângulo raso também, né? Então, esse, como os dois ângulos brancos são congruentes, os dois vermelhos também obrigatoriamente têm que ser congruentes, tá? Por isso que eu não preciso falar os dois pares de ângulos alternos internos congruentes, basta um. O que acontece? Por que isso aqui não pode acontecer? Porque isso vai ser um absurdo que vai contradizer aquele teorema do ângulo externo. Vamos lá. Por que isso não pode acontecer? Olha o triângulo PQR, tá? Ou seja, esse triângulo aqui, ó. O teorema do ângulo externo diz o seguinte. Eu acho que é do ângulo externo, se não estiver enganado com o nome. Você tem um ângulo externo de um triângulo, a sua medida é maior que a dos ângulos internos não adjacentes a ele. O que não está acontecendo nesse desenho, né? Porque esse ângulo, ó, ele é externo ao triângulo e ele é congruente a esse ângulo interno aqui, ó. Não pode. Se isso é um triângulo, se PQR for um triângulo, esse ângulo, a sua medida tem que ser maior, estritamente maior, tá? Então isso aqui é um absurdo. Esse ponto R aqui não existe, tá? Não tem um ponto de interseção entre as retas R e S. Porque se o ponto R existisse, você formaria um triângulo que não existe, tá? Esse é o absurdo, tá? Então vamos lá. Suponhamos deixa eu escrever, eu vou deixar esse desenho aqui mais para baixo. Então vamos lá. Suponhamos por absurdo que as retas RS não são paralelas. Né, como na figura a seguir. Então acontece isso aqui, tá? Então eu já não vou ficar escrevendo seja P a interseção de RS, o A, um ponto ali, o P. Só vou dar o nome, só vou já usar o desenho, tá? Aí eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, a sua medida de alfa, e isso aqui de alfa também, tá? Alfa então é a medida do ângulo QPR e também a medida do ângulo BQP, tá? Por quê? Porque por hipótese esses ângulos são congruentes, né? Eu poderia usar esses dois aqui também, tá? Se eu quisesse chamar esse aqui e esse aqui, ignorar o alfa ali, tá? Tanto faz, qualquer um dos dois vai dar a mesma coisa. Vamos lá. Então, esse ângulo BQP, né, por hipótese, a sua medida é alfa, né, que é igual à medida do ângulo QPR. Isso é um absurdo. Pois o BQP, né, esse ângulo BQP é um ângulo externo desse triângulo, esse cara aqui, esse ângulo QPR é um ângulo interno desse triângulo. É um ângulo externo e o ângulo QPR é um ângulo interno do mesmo triângulo, né? Do triângulo PQR, tá?
Mas só lembrar que não é. O problema aqui é que esse ângulo ele é interno e não é adjacente a ele, né? Esse aqui até poderia ter a mesma medida que esse, né? Só que esse alfa e esse aqui, ó, esse vermelho, são as medidas são menores, tá? Que a medida do externo, tá? Então é o teorema lá, ele fala: qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é estritamente maior que a medida dos ângulos internos do triângulo não adjacentes a esse ângulo externo, tá? Deixa eu até escrever aqui porque vai ficar certinho. É um ângulo interno não adjacente ao ângulo BQP, né? E esses ambos, né, ângulos do triângulo, um é um ângulo externo, o outro é um ângulo interno do triângulo PQR. Tá? Ou seja, então esse triângulo não existe. Então esse ponto R aqui não pode existir e, consequentemente, as retas R e S serão paralelas. Então essa é a primeira parte. Agora a segunda parte. O que acontece agora? A gente inverte a hipótese com a tese, né? Agora a hipótese é que você tem duas retas paralelas, né, cortadas por uma transversal. A gente tem que mostrar que os pares de ângulos alternos internos são congruentes. Tá? Então vamos lá. Suponhamos que RS são duas retas paralelas e que T é uma transversal a RS. Igual eu vou fazer esse desenho aqui, tá? Como na figura a seguir. O desenho não vai ficar tão certinho, mas é só para dar uma ideia, tá? Tem a reta R, uma reta S. Por hipótese, são paralelas, tá? Eu tenho uma T que corta essas duas retas em pontos distintos. Deixa eu ver. Pontos distintos aí, tá? A gente tem que provar que os pares de ângulos alternos internos são congruentes. Então tem que mostrar que esse ângulo, vou chamar de alfa a sua medida, e esse ângulo eu vou dizer que a sua medida é beta. Então a gente tem que mostrar que alfa e beta são congruentes, tá? São iguais esses números. Ok? Se eles forem iguais, só achamos que de gama, obrigatoriamente que tem que ser gama também, né? Porque daí alfa mais gama tem que ser 180 graus, e beta mais esse ângulo também tem que ser 180 graus, você vai obter que se alfa e beta são iguais, isso e isso serão iguais também, tá? Então basta mostrar para um que alfa e beta são iguais. Vamos lá. Devemos mostrar vamos supor para absurdo que são diferentes. Então, suponhamos por absurdo que alfa e beta são diferentes. Como eles são diferentes, alguém tem que ser maior, né? Vamos dizer que alfa é maior que beta. Ah. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou traçar uma terceira reta aqui, vou chamar de R', de modo que formar um ângulo aqui congruente a beta. Tá? Então vou fazer o desenho aqui. Então, como o alfa é maior que beta, então você consegue traçar uma outra reta aqui, ó.
de modo que esse ângulo seja beta, tá? Eu vou dar o desenho aqui embaixo. Então, conseguimos traçar uma reta, digamos R', pelo ponto P. Ah, tá. Faltou pôr o ponto P aqui, não. P é a interseção da T com a R, tá? De modo tal que alfa' é igual a beta, tá? Como na figura. Então, ó, vou repetir a figura lá de cima, tá? Tem a reta R, a reta S, tem a transversal T. Aí aqui a gente definiu dois ângulos alfa e beta, né? Então esse aqui é o alfa, esse aqui é o beta. Aí o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, estou traçando uma outra reta que passa pelo ponto aqui também, né? Pelo ponto P. Essa vermelha eu vou chamar de R'. Aí esse ângulo vermelho aqui, ó, a gente está chamando de alfa'. Só que o alfa' é construído de tal modo que alfa' e beta sejam congruentes. Eu consigo fazer isso porque o alfa é maior que o beta, né? Nessa hipótese aqui. Então o que acontece? Alfa' e beta é um par de ângulos alternos internos, né? Ó, se eu apagar essa reta R, o que vai acontecer? Esses dois ângulos alfa' e beta são congruentes, né? Então, pela primeira parte, falo que se um par de ângulos alternos internos é formado por ângulos congruentes, as retas são paralelas. Então, as retas R' e S são paralelas, tá? Deixa eu colocar de volta aqui. Isso aqui é S. Então, vou por assim, pela ida, né, pela primeira parte desse teorema mesmo, ou seja, essa parte aqui, segue que R' é paralela a S. Mas isso é um absurdo, né? Porque olha o ponto P. É um ponto que não está na reta S. E por P nós temos, nesse caso, duas retas paralelas a S. R' e R. Duas retas distintas, tá? Que é um absurdo, que contradiz lá o axioma das paralelas. O que é um absurdo, pois teríamos R e R' são duas retas distintas, tá? No caso aqui. Ambas passando por P, né? Tais que R' paralela a R e R paralela a S. O que contradiz o axioma anterior, né? É o axioma das paralelas lá do começo da aula. Por quê? Tá numa reta S, um ponto P fora de S, passando pelo ponto P só tem uma reta paralela à reta S. No caso aqui nós estamos conseguindo duas. E o absurdo veio do fato de nós termos suposto que os ângulos alfa e beta são distintos, tá? Alfa e beta são diferentes, né? Ou seja, então aqueles dois ângulos são congruentes. Portanto, alfa é igual a beta, tá?
Aí só pra demonstração acabou. Então o que acontece? Suponha que tem duas retas, RS e uma transversal T. Aí suponha que esse ângulo alfa e esse ângulo tem ambos mesma medida alfa. Então chama esse aqui de beta e esse aqui de gama. Por que beta e gama são iguais? Só pra... Eu falei, mas não expliquei, não fiz, né? Então olha só, primeiro, esse ângulo aqui, ó, é raso e esse ângulo aqui é raso também. Então ambos têm a mesma medida, 180 graus, tá? Então você pode escrever assim, alfa mais beta é igual a 180 graus e alfa mais gama é igual a 180 graus. Ou seja, daqui você conclui que alfa mais beta é igual a alfa mais gama. Aí, gama agora com gama, você conclui que beta é igual a gama, tá? Por isso, quando você tem duas retas e uma transversal, de modo que um par de ângulos alternos internos é formado por ângulos congruentes, então outro par de ângulos alternos internos também é formado por ângulos congruentes, tá? Igual aqui, ó. Esse e esse são congruentes, esse e esse são congruentes, tá? Se esse roxo e esse preto não fossem congruentes, o par, o rosa e o cinza também não seriam congruentes, tá? Aí essa proposição é no mesmo espírito dessa, tá? Só que a ideia é, você pode trocar ângulos internos, alternos internos, por ângulos correspondentes, tá? Ou seja, se eu tenho duas retas RS paralelas cortadas por uma transversal, então os pares de ângulos correspondentes são formados por ângulos congruentes, tá? Também, se você tem duas retas RS e tal, que você traça uma transversal, de modo que um par de ângulos alternos, não, um par de ângulos correspondentes é formado por ângulos congruentes, então as retas são paralelas, tá? A gente vai mostrar aqui o seguinte, que se um par de ângulos correspondentes é formado por ângulos congruentes, tá? Então, na verdade isso é equivalente a dizer que qualquer par de ângulos alternos internos é formado por ângulos congruentes, tá? E aqui basicamente fazer continha, bem parecido com isso que a gente fez aqui, ó. Tá? Vamos lá demonstrar isso aqui. Então sejam RS, né? Duas retas e ter uma transversal a RS. Como na figura. Só faltou aqui, tô fazendo a ida, tá? Então vou supor que elas têm um par de ângulos correspondentes, tá? Congruentes. E isso vai implicar que se um par de ângulos correspondentes são congruentes, então todos os outros quatro pares também são formados por ângulos congruentes. Isso vai implicar que as retas RS são paralelas, tá? Então, como a gente não sabe, eu vou fazer meio um pouquinho torto aqui, tá? Mas vai implicar nisso. Pega uma transversal T. Então suponha que um par de ângulos correspondentes são congruentes, tá? Então a gente quer mostrar o quê? Que os pares de ângulos alternos internos são congruentes também, tá? Então basta mostrar que esse ângulo mede alfa também, né? Porque se esses dois ângulos têm a mesma medida, esses dois ângulos também terão a mesma medida, né? Esses dois vermelhos. Né? Ó, a tese aqui, ó. Qualquer par de ângulos alternos internos é formado por ângulos congruentes. Tá?
Só que esse amarelo eu vou chamar de beta, tá? Deixa eu só... Esse aqui eu vou chamar de gama, porque eu vou precisar dele, tá? Então eu quero mostrar que alfa e beta são iguais, tá? Então devemos mostrar que alfa é igual a beta. O que acontece? Nós temos dois ângulos rasos aqui, ó. Esse aqui é um ângulo raso, tá? E esse aqui é um ângulo raso também, tá? Esse ângulo raso, sua medida, 180 graus, justamente para escrever como alfa mais gama. E esse ângulo aqui, ó, também é raso, então sua medida é 180 graus, que você também pode escrever como beta mais gama. Então nós vamos ter o seguinte: alfa mais gama é igual a 180 graus e alfa mais beta é igual a 180 graus. Aí eu fiz errado. Gama mais beta, né? Ó, o branco mais o vermelho dá 180. O vermelho mais o amarelo dá 180 também. Isso implica que alfa mais gama é igual a gama mais beta. E disso concluímos que, né, ó, subtrai gama nos dois lados da igualdade, você vai obter que alfa e beta são iguais. Que é o que a gente queria. Tá? Então aqui é alfa também. Uma outra maneira de ver isso seria, acho até mais fácil, na verdade, é que... Por que alfa e beta são iguais? Porque esses ângulos, aqui ó, o branco e o amarelo são ângulos opostos pelo vértice. Tá? Então esse ângulo amarelo é... A gente viu lá atrás que os ângulos opostos pelos vértices são congruentes, né? Então os dois serão congruentes. Tá? Isso aí, agora volta. Bom, agora se qualquer par de ângulos alternos internos é formado por ângulos congruentes, então um par de ângulos correspondentes é formado por ângulos congruentes. Então vamos lá, sejam, de novo, né? RS, duas retas e T, uma transversal ARS. Como nessa figura aqui. Vou fazer De novo, tô fazendo tortinho porque a gente não verifiquei ainda, mas no final das contas as retas vão ser paralelas, tá? Então esse desenho aqui, na verdade, quando for fazer corretamente, você teria que fazer as retas RS paralelas, tá? Então a hipótese é que os ângulos alternos internos são congruentes. Então se esse ângulo mede alfa, esse aqui mede alfa também. E como a gente já viu, né, se tem um par de alternos internos congruentes, o outro par também é. Tá? Essa é mais fácil de desenho que explicar, né? Mas se você pensar, ó, esse ângulo tem de beta porque esse cara e esse são opostos pelo vértice. Aí esse ângulo mede alfa, porque esse ângulo e esse são opostos pelo vértice. Na parte de baixo, análogo, aqui vai medir beta e aqui vai medir alfa, porque ângulos opostos pelos vértices são congruentes, tá? Então, ó, os pares de ângulos correspondentes são congruentes, ó. Esse e esse são correspondentes, né? E são congruentes. Esse e esses são ângulos correspondentes, que são congruentes. Esse e esse são ângulos correspondentes, que são congruentes.
Esse e esse são ângulos é, congruentes também, né? Correspondentes e congruentes. Então, vamos lá. Se eu mostrar aqui, chama isso aqui de alfalinha, vai. Se eu mostrar que a alfalinha é igual a beta, a gente vai obter que isso aqui tem que ser alfa. Porque a soma alfalinha mais alfa dá 180, então esse mais esse dá 180 também, então esse aqui tem que ser alfa também. Ou seja, uma outra maneira de ver isso, tá? Aqui também vai ter que dar alfa e aqui vai ter que dar beta também. Se você for fazendo as mesmas continhas que eu fiz aqui em cima, tá? Essa aqui. Então, para as contas é suficiente mostrar, eu não vou querer usar o ângulo alterno interno aqui não, tá? O ângulo, perdão, os opostos pelo vértice, para provar as congruências. Eu vou fazer essa conta aqui mesmo. Então, basta mostrar que a alfa' é igual a beta. Né? Que eu quero mostrar que os ângulos correspondentes são congruentes. Então, se eu mostrar que esse é congruente a esse, acabou, né? Daí vamos mostrar que alfa', né, e beta são iguais. Vamos lá, temos alfa' mais alfa é 180 graus e alfa mais beta também é 180 graus. Ou seja, alfa' mais alfa é igual a alfa mais beta. Então, ó, alfa vai embora com alfa. Resulta que alfa' é igual a beta. Tá? Então, ângulos correspondentes são congruentes também, tá? Para os outros é análogo, tá? Agora, por que que esse ângulo, vou chamar de beta', é igual a alfa? Você pega beta' mais beta, e 180, alfa mais beta 180, e quando você faz a conta, você compara, você vai chegar aqui beta' igual a alfa, igual eu fiz aqui, tá? E os de baixo aqui também, tá? Isso aqui, ó, beta' é alfa, esse aqui é beta, né? Se eu chamar isso aqui de gama', como é que eu provo que isso aqui é igual a alfa? Só ver que gama' mais beta é 180 e beta mais alfa também é 180, tá? Então isso aqui é alfa. Outra maneira, né, que eles são opostos pelo vértice. E esse rosa aqui, vou chamar de delta', vai ser igual a beta, tá? Com isso encerra a demonstração, né? Aí, a gente tem alguns exemplos para fazer aqui, mas deixa eu só... Eu vou enunciar em forma de corolário, só vou deixar bem claro, né? Essa proposição fala o quê? Um par de ângulos alternos internos são congruentes, somente se as retas são paralelas. E aqui fala que um par de ângulos alternos internos são congruentes, somente se um par de ângulos correspondentes são congruentes. Juntando as duas proposições, a gente obtém então que duas retas são paralelas, né? Se e somente se, qualquer transversal vai determinar pares de ângulos correspondentes congruentes, tá? Então isso eu vou chamar de corolário, tá? Isso aqui já está demonstrado, tá? Então vamos lá. Um par de ângulos correspondentes é formado por ângulos congruentes
Se e somente se as retas são paralelas. Ok. Bom, pessoal, vamos lá então fazer um exemplo. Então, olha só. No desenho a seguir, AD é bissetriz do ângulo CAB e CA congruente a CD. Vamos mostrar que CD é paralela a B. O objetivo, então, é mostrar que essa reta CB é paralela à reta AB. Tá? Então, acho que aqui a gente tem uma reta AD que é transversal a essas duas retas. Como a gente pode, então, mostrar que duas retas são paralelas, né? No caso, essa aqui e essa aqui. Se eu conseguir mostrar, utilizando o que a gente aprendeu hoje, né? Se eu mostrar que esse ângulo é congruente a esse, né? Essas duas retas serão paralelas porque esses dois ângulos formarão um par de ângulos alternos internos congruentes, tá? Então essa é a ideia. Deixa eu só apagar aqui que o desenho tá dando... O livro que eu peguei tá mal feito esse desenho. Então para começar, ó, AD é bissetriz do ângulo CAB. O ângulo CAB é esse aqui. Então isso aqui é uma bissetriz, ou seja, esse ângulo é congruente a esse. Tá? Por definição de bissetriz, né? A bissetriz o que? Divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Certo? Então, aí tem essa hipótese também. CA e CD são congruentes. Então, ó, esse lado é congruente a esse. Então, olha esse triângulo ACD. Esse triângulo aqui, ó. Né? Esse triângulo azul aqui, ó. Ele é isósceles, né? Porque tem dois lados congruentes. A gente aprendeu que no triângulo isósceles, os lados, os ângulos, né, congruentes à base são os ângulos adjacentes à base são congruentes. Então, esse ângulo aqui, ó, é congruente ao ângulo CAD, né? Então, o ângulo CDA é congruente ao ângulo CAD. Aí provamos o que queríamos, né? Então, o ângulo CAD é congruente ao ângulo BAD. Esses dois ângulos formam um par de ângulos alternos internos. Se eles são congruentes, não pelos últimos dois teoremas aí, né? As retas CD e AB são congruentes. São paralelas, tá? Vamos lá, só escrever isso aqui então. Vamos lá, como AD é bissetriz do ângulo CAB, segue que esses dois ângulos aqui são congruentes, né? O ângulo BAD e o CAD. Agora usa outra hipótese. Como CA é congruente a CD, segue que o triângulo, esse triângulo aqui, ó, ACD, é um triângulo isósceles. Assim, se esse triângulo é isósceles, esses dois ângulos são congruentes, né? Então aquele ângulo BAD que a gente já tinha, né? Então tô copiando essa congruência aqui, né? Congruente a CAD. Só que daí o CAD é congruente ao ADC, né? Esse ângulo aqui, ó, ADC. Então logo o par BAD e ADC é um par de ângulos alternos internos formado por ângulos congruentes. Então esse par aqui, ó,
a esse teorema aqui, ó, que a gente provou aqui em cima. Se for olhar, né? Essas retas A, B e CD são cortadas por essa transversal aqui, que determina ângulos alternos internos congruentes. Tá? Portanto, as retas são paralelas. Tá? Desse modo, as retas A, B e CD são paralelas. Vamos lá, pessoal. Ó. Mais um exemplo para a gente resolver. Ó. Se dois segmentos AB e CD se interceptam em ponto E, de tal modo que AD é congruente a BC e AD é paralela a BC, então AB e CD se dividem ao meio num ponto E. Então AB e CD se interceptam num ponto E. Vamos fazer o desenho aqui. Ó. Aqui tem um ponto E. Esse é o AB e CD. Tá? AD é congruente a BC. Então, esse segmento aqui, ó, é congruente a esse aqui. E AD é paralelo a BC. Então, pensa as retas suporte aqui, ó. Essas duas retas aqui são paralelas, tá? A ideia é mostrar que esse triângulo aqui, ó, de cima, é congruente a esse triângulo de baixo. Aqui. É bem tranquilo. O que acontece? Então, por hipótese, esse cara é congruente a esse, né? Se você olhar esse ângulo e esse, né? Esse aqui é uma transversal, ó, essas duas retas. Como as retas são paralelas, esse ângulo é congruente a esse. AB é uma outra transversal a essas duas retas. Então, esse ângulo é congruente a esse. No final das contas, você vai ter esse desenho aqui. Então, só para não poluir. Esse ângulo é congruente a esse. E esse ângulo é congruente a esse. Então, o triângulo de cima e de baixo são congruentes pelo caso lá do ângulo lá. Ângulo lá do ângulo. Falei errado, né? Então, os dois triângulos são congruentes pelo caso ângulo lá do ângulo. Então, vai acontecer o quê? Esse lado aqui é congruente a esse. E esse lado é congruente a esse. Então, ponto E é ponto médio de AB e também é ponto médio de CD. Certo? Vamos deixar o desenho feito aí? Só escrever, né? Como as retas AD e BC são paralelas, e AB e CD são duas transversais a elas, segue que vamos lá, agora tem que tomar cuidado na anotação, vai. Então, BCE, então, o ângulo BCE é congruente ao ângulo ADE. E o ângulo CBE ele é congruente ao ângulo DAE. Isso aqui estou usando o fato que eles são alternos internos, tá? Então, eu tenho como as paralelas, né? A DBC sendo paralelas, as transversais vão determinar pares de ângulos alternos internos congruentes, tá? Logo, do caso ângulo lá do ângulo,
vem que os triângulos BCE e ADE, né, o triângulo de baixo e de cima, são congruentes. E, consequentemente, vamos lá, AE congruente a BE e CE é congruente a DE. Assim, E é ponto médio do AB e de CD também, tá? Bom, era isso que eu precisava provar nesse exemplo, né? Bom, pessoal, fazer mais um exemplo. Se vocês lembrarem lá no capítulo 4 do livro, né? Umas 3 ou... umas 2 ou 3 aulas atrás, eu falei que a gente vai mostrar que esse tipo de congruência de 3 pares de ângulos não garante que os triângulos são congruentes, tá? Ou seja, suponha que tem 2 triângulos, de modo que esse ângulo é congruente a esse ângulo é congruente a esse, e esse ângulo é congruente a esse. Eu não posso afirmar que os triângulos serão congruentes, tá? Isso que a gente vai mostrar aqui. Então, a ideia é provar que uma congruência do tipo ângulo, ângulo, ângulo não me garante que os triângulos são congruentes. Basta me exibir um contra-exemplo, né? Ou seja, obter 2 triângulos que tenham, né, 3 pares de ângulos congruentes e que os triângulos não sejam congruentes, tá? Então a ideia, vamos lá. Seja ABC um triângulo qualquer. Aí eu vou pegar nesse triângulo, né, nos lados AC e BC, 2 pontos D e E, de modo que DE seja paralela a AC. Então lá, sejam D, um ponto em AC e um ponto em BC, né? Tais que o segmento dele, né, a reta DE, seja paralela à reta AB. Vamos fazer o desenho para enxergar. Como nessa figura aqui, ó. Então, comecei com um triângulo ABC. Aí eu vim aqui escolher um ponto D e um ponto E. Aí eu olhei o segmento DE. Só que eu peguei, não tá muito bom o desenho, mas de maneira que DE e AB sejam paralelos, tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte. Como DE e AB são paralelos, a transversal AD vai determinar ângulos correspondentes congruentes, né? Então, esse ângulo é congruente a esse. Também, sendo DE e AB paralelas, a BC é uma transversal, né? Então, os ângulos correspondentes serão congruentes. Então, esse ângulo é congruente a esse, tá? E esse ângulo C aqui, ó, ele é comum aos 2 triângulos, tá? Quais triângulos? O DEC e o ABC, né? Então, o triângulo de cima e o triângulo de baixo, tá? Então, esses 2 triângulos formam uma congruência do tipo 3 pares de ângulos, né? Ângulo, ângulo, ângulo. E claramente não são congruentes, não é a mesma figura, tá? E isso é um contra-exemplo, né? Tenho 2 triângulos não congruentes que possuem 3 pares de ângulos congruentes, tá? Vamos lá então. Como AB é paralelo a DE, então segue ali da proposição anterior, né, que a gente viu hoje, que pares de ângulos
correspondentes são congruentes. Logo, o CAB é congruente ao ângulo CDE e o CBA é congruente ao CED. Assim, os triângulos ABC e CDE, né? ABC é o triângulo maior e o CDE é esse triângulo aqui de cima. Eles possuem, né, 3 pares de ângulos congruentes. Ou seja, esses 2 pares. E esse terceiro aqui, o ângulo C, é comum aos dois, né? Mas eles não são congruentes. E CDE não são congruentes. Bom, gente, para encerrar, última proposição para a gente demonstrar aí. Então ele diz o seguinte: se eu tenho duas retas paralelas RS, então a distância entre qualquer ponto de R até a reta S é a mesma. Tá? Lembra que eu calculo a distância? Né? Então, eu tenho uma reta S e uma reta R. Pega um ponto P aqui na reta R. Como eu calculo a distância do ponto P até a reta S? A gente traça uma reta, sei lá, T1, perpendicular à reta S, né? Chama de P' o pé dessa perpendicular. Aí, isso aqui a gente denotou como sendo a distância do ponto P à reta S. O que essa proposição fala é o seguinte: se eu pegar um outro ponto Q aqui, distinto de P na reta R, se eu calcular a distância de Q até S, como é que a gente faz? Você vai traçar uma perpendicular, aí eu vou chamar de Q' o pé dessa perpendicular. Então, a medida do segmento, o comprimento, né, de Q' é o que a gente chama de distância de Q a S. O que a gente vai provar é que esses dois números são iguais. Tá? Independe do ponto, se as retas são paralelas, todo ponto da reta R está à mesma distância da reta S. A distância de qualquer ponto da reta R até a reta S é sempre o mesmo número. Tá? Vamos lá, primeiro tem que fazer o desenho, né? Então, sejam A e B dois pontos distintos, né? Na reta R e traçamos por A e B perpendiculares, né, a S, ou seja, retas perpendiculares a S que passam uma por A e outra passando por B. E que interceptam S nos pontos que eu vou chamar de A' e B', conforme a figura a seguir.
Tem uma reta R, uma reta S. Por hipótese são paralelas, tá? Peguei um ponto A, um ponto B aqui. Aí eu tracei uma perpendicular aqui, obtive um ponto A'. Tracei outra perpendicular aqui. Vou fazer esse ângulo reto aqui, tá? Tem um ponto B' aqui. Então a gente tem que mostrar que o A' é congruente a B', né? A ideia... Bom, esse ângulo é reto, né? Porque B' é perpendicular à reta R também, já que R e E são paralelas. Outra maneira de enxergar é que eles são alternos internos, né? E as retas R e E são paralelas, tá? Vamos considerar então dois triângulos, o AA''B' e o AB'B. Então vamos lá, esse ângulo é reto, esse ângulo aqui é reto. Esse ângulo é reto, esse aqui é reto. Esse lado aqui vai ser comum aos dois, né? O lado pontilhado está nos dois triângulos. E esse ângulo vai ser congruente a esse. Porque essa linha pontilhada é uma transversal. Aí as retas R e S. Como as retas R e S são paralelas, os alternos internos são congruentes, né? Então, esses dois triângulos vão ser congruentes pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto. Lado, ângulo oposto, tá? Consequentemente, esse cara é congruente a esse. E acabou o exercício. A distância de A até a S é igual à distância de B até S. Primeiro, por que esse ângulo aqui é reto? Vamos usar o que a gente aprendeu hoje, ó. Como R é paralela a S, segue que na verdade os ângulos são retos aqui, né? A medida do ângulo. Olha, esse aqui eu quero fazer para dentro aqui, tá? O ângulo AB'B' é igual à medida do ângulo A'B', que é igual a 90 graus. Na verdade, vou chamar esse ponto aqui de x só para usar alterno interno, tá? Então aqui tem que trocar essa linha por x. Agora sim, ó, x'B' é congruente ao AB'B'. Então ambos são retos. Em particular, esse ângulo e esse são congruentes, tá? Pois são ângulos alternos internos. Agora, esse ângulo é congruente a esse, né? Então o ângulo AB'B é congruente ao ângulo B'Ab. Pois R é paralela a S e esses ângulos são alternos internos. A B' faz parte dos dois triângulos, tá? Só confirmar. A B' é comum aos dois triângulos.
é o AB' B. E A''B'. Então, do caso lá do ângulo oposto, né? Ó, esse tem um lado em comum, um ângulo e o ângulo oposto ao lado dado. Esses dois triângulos são congruentes. Em particular, a linha é congruente à BB'. Isto é, a distância do ponto A até a reta S, por definição, né, isso é a medida do segmento A', que como a gente viu aqui, por causa dessa congruência, é igual à medida do segmento BB', que por definição é a distância, né, dos ponto B até a reta S. Aí acaba a demonstração, né, porque peguei dois pontos quaisquer na reta R, tá, e mostrei que a distância de ambos até a reta S é o mesmo. Isso vale independente do ponto que você escolher ali na reta R. Sempre vai dar a mesma distância. Ok? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Até a próxima semana, então.